Então, estamos numa temporada que começamos semana passada, Talmidim, 40 dias de relacionamento com Jesus. Quantos estavam domingo passado aqui e estiveram ouvindo a palavra, a mensagem da pastora Raquel? A pastora Raquel trouxe dê valor máximo aos seus relacionamentos com a hashtag Maximize. Até o final da minha mensagem eu vou falar a hashtag nova para vocês, que vai ter que bombar essa semana, que eu já falei para a pastora Raquel ali. Ela ficou apaixonada, como sempre do que eu falo ela fica. Então, mas no final eu falo a hashtag nova para a gente poder colocar aí. Não sei se vocês estão atentos aí, ligados, mas durante toda a semana, desde o domingo, a partir da segunda-feira, na verdade, nós colocamos ali na internet, principalmente nas redes sociais da Rampa, no Facebook, no Instagram, nós estamos colocando pequenos vídeos de uma média de 3 a 4 minutos, fazendo um devocional todos os dias, uma indicação para que você possa ter um tempo com Deus, verdadeiramente buscar um relacionamento com Jesus. E desde de segunda-feira, nós pegamos o gancho da palavra de domingo, ministrado pela pastora, aí na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e hoje não teve vídeo, porque é a palavra do momento agora do culto, mas todos os dias nós colocamos uma palavra, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. Ela entra lá no Facebook da Rampa, você pode visitar a página e assistir o vídeo, é algo bem nosso mesmo, assim, um momento que a gente está ali tendo um devocional com Jesus e passamos para que vocês estendam, pesquisem, procurem mais. Vou lembrar uma mensagem aqui, principalmente, foi a de segunda-feira mesmo, que o tema era prioridades. E o desafio que a gente colocava ao ler a palavra era o que nós temos colocado como prioridades para a nossa vida, se nós verdadeiramente estamos tirando um tempo para estar com Jesus, se nós estamos entendendo qual é o propósito que nós nos colocamos à disposição de ouvir o que Jesus tem para falar com a gente. Porque tem um princípio da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo 28, 29 até o 31, e ele dá uma listagem para nós ali do que são as prioridades. E ele fala para a gente ter uma entrega completa com o Senhor, com a nossa mente, o nosso entendimento, com o nosso coração, com o nosso tudo aquilo que a gente tem para entregar para Ele, com toda a nossa alma. Então a palavra de Deus ela vai nos ensinando, através do que Jesus falava, que nós precisamos ter uma plenitude, uma inteireza para ter a plenitude do Senhor conosco. Então, a sua mente, seu coração, a sua alma, tudo aquilo que você tem por conhecimento, você entrega ao Senhor e Ele vai começar a administrar as suas emoções. Então a pergunta que eu fiz na segunda-feira lá naquele videozinho era: quais são as suas prioridades? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Será que a sua prioridade hoje é ter dinheiro? Será que a tua prioridade hoje é ter uma namorada, um esposo, uma esposa? Será que a tua prioridade... Mas onde Jesus está como principal da sua vida? Então são avaliações que a gente precisa fazer. E às vezes a gente fica esperando acontecer alguma coisa para poder colocar Jesus como princípio. E na verdade, todos os dias Ele está chamando você para que você seja alguém que o coloque em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E Ele coloca um segundo mandamento ali: ame ao teu próximo. Porque aí entra um desafio maior. Além de você colocar o Senhor como um princípio de todas as coisas, você ainda tem que amar o teu irmão como o segundo maior mandamento acima de todos os outros. E a pergunta que eu te faço aqui: você tem amado quem está do teu lado aí? Você tem verdadeiramente amado como a Bíblia manda que possamos amar? Porque nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Aliás, Talmidim, o tema aí, pode passar o próximo aí, por favor. O tema da primeira semana, foi esse aí: Jesus é teu próximo, dê valor máximo aos relacionamentos. E o tema de hoje vai ser, segunda semana, a partir de hoje, nós vamos falar que Jesus é amor. Ame como Jesus ama você. Ame como Jesus ama você. Você sabe como é que Jesus te ama? Você sabe? Alguém poderia fazer aí uma autoavaliação e entender assim: como será que Jesus me ama? O que Ele prova para mim que o amor dele é tão poderoso a ponto de eu também ter que amar alguém dessa intensidade? Ame como Jesus ama você. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, vamos ler esse texto aí, 1 João 4, 10 a 12, depois a gente vai começar uma conversa legal aí, eu quero conversar contigo. 1 João 4, 10, 12, na versão A Mensagem, eu gostei dessa versão aí, porque ela dá uma ilustrada melhor para nós. Olha o que essa carta, essa epístola de João fala.
É desse amor que estamos falando. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para purificar os nossos pecados e a consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui para você entender uma coisa. Quando a gente fala de pecado, às vezes a gente tem uma... Fica aquele... O pecado hoje ele é uma palavra meio que condenada, né? Parece que fala de pecado, a gente tenta abominar assim, e a gente tenta ter uma vida que essa palavra não tem que existir no nosso meio. Mas para a gente que vive num ambiente espiritual, de igreja, de relacionamento com pessoas, essa palavra ela é fundamental você compreender se ela existe, ela fica te perseguindo, faz parte da sua vida ou não, para que você possa chegar no segundo nível. É como se você tivesse que fazer 2 níveis. Primeiro, identificar aquilo que não te faz ter um relacionamento com Deus. E segundo, como eu posso potencializar meu relacionamento com Deus. O que eu preciso fazer para que o meu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, ele tenha força. Porque uma das causas do nosso enfraquecimento na nossa vida emocional, na nossa vida social e espiritual, é o quanto nós estamos conectados ou não com Deus. Se eu não tenho uma conexão direta, se eu não entendo o que Ele fala pela lei, pela palavra dEle, pela lei de Deus, pela palavra de Deus, dificilmente eu vou compreender o poder da minha existência. Eu vou procurar em várias outras coisas. Eu vou procurar em diversas religiões, eu vou procurar nos conselhos de gurus, eu vou procurar em mentores, eu vou procurar nos livros, eu vou procurar nas autoajudas existentes, eu vou procurar nos princípios que são criados pelos monges, pelos homens, pelos pastores, pelo que a gente fala, mas nunca vou entender o que Deus está plantando dentro de mim para que eu possa entender o que eu sou para Ele e como Ele é para mim. Então, eu não estou filosofando, não, estou falando um princípio muito básico e simples para você. E é você começar a se perguntar por que você existe. Porque se você talvez não crê que a palavra de Deus ela é um direcionamento para a tua existência, eu falo para você, sinceramente, perda de tempo de estar aqui. Você não precisa estar... Porque se você vem pelos interesses naturais, uma pessoa, o ambiente, alguma coisa, vai ser mais um dia que vai passar e nada vai acontecer e nada vai mudar. Agora, se você realmente quer entender o porquê que você está aí fazendo parte disso, e eu espero que até o final você saiba o porquê que você está aqui, nem é porque você está aqui, é porque você está vivo, porque você existe. Porque se você ainda não sabe o propósito que você está aqui, começa a perguntar para Deus, porque uma vida sem propósito é alguém andar como um morto-vivo na terra. Não tem função nenhuma, não presta para nada, ainda está atrapalhando a vida dos outros. Está entendendo? Então você tem que entender o porquê. E quando esse texto fala para a gente assim, para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nossos relacionamentos com Deus, primeira coisa que você tem que pensar, poxa, mas eu sou uma pessoa tão pura, eu sou uma pessoa tão boa, eu não creio que eu tenha algum pecado, eu não fiz nenhum mal, eu não fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa que eu tento andar corretamente. Mas aí a gente começa a avaliar o nosso histórico familiar. Nós começamos a olhar a nossa árvore genealógica. Eu não sei quantos de vocês já fizeram uma pesquisa de como foi a tua família no passado. Quem são seus ancestrais? Quem são as pessoas que fizeram você chegar? Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Eu espero que você já seja curado o suficiente para tal coisa, mas também não precisa nem levantar a mão. Tem alguém aqui que é adotivo? É adotado por uma família? Laricinha está aqui, já levantou a mão lá atrás. Mais alguém? Mais um aqui, mais outro. Vocês conhecem o histórico familiar de vocês, da outra família, de onde vocês vieram? Vocês não têm informação nenhuma. Vou perguntar outra aqui. Quantos aqui têm os pais separados? Vocês já perguntaram se a família de vocês, os avós, os bisavós, tiveram divórcio na família? Vocês já passaram por consequências disso? Tudo isso eu estou aqui dando alguns exemplos. Não para que você, eu sei que muitos que levantaram a mão aqui são muito bem resolvidos quanto a isso, mas tudo isso aí são marcas de que são áreas abertas como pecados familiares. Eu estou aqui contando dos familiares, eu não estou aqui nem contando os pecados de origem espirituais malignas, eu não estou entrando nessas áreas, mas eu estou tentando trazer uma ilustração para você, porque olha só, o texto está dizendo assim, não que tenhamos amado a Deus, ele não está aqui, o texto João está dizendo para a gente assim, você não tem que estar você achando que está amando Deus, mas aquele que nos amou, Jesus, Deus enviou o seu Filho como sacrifício para purificar, para limpar de todo pecado, incluindo esses familiares que eu citei aqui.
e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com Deus. Então, o que está dizendo ali? Algumas dessas sementes de pecado existentes no nosso passado, com os nossos ancestrais, com pessoas da nossa família, até mesmo com os nossos pais, hoje eles podem ser um bloqueio do teu relacionamento mais ativo com Deus. Talvez a gente não percebe, mas tem alguns aqui, vou só para dar um exemplo para você. Talvez alguém aqui está numa fluência de relacionamentos afetivos direto. Acaba o namoro, começa com outro. Termina com uma, começa com outra. Acaba com um, já está com outro. Já não sabe se quer homem, se quer mulher. Já não sabe o que... Não, eu não estou contando... Não. Eu não estou fazendo piada, não. Estou falando para você entender, porque você começa a ter aquelas dúvidas constantes, mas você não coloca de forma alguma o teu entendimento para que isso possa ser o quê? Um pecado que vem sido carregado na tua família. Algo que foi quebrado como um princípio de relacionamento com Deus, lá atrás. Talvez seus pais viveram na ignorância, seus avós viveram na ignorância de não conhecer Deus, mas você está tendo a oportunidade de entregar a tua vida para Ele, de poder reconhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas você ainda não tem a tua vida totalmente entendendo o que eles são para você. E é onde nós precisamos o quê? Entender que o Senhor hoje purifica os nossos pecados e conserta os danos que eles nos causaram no passado. Por isso que aí sim há uma conexão. Desperta em você a necessidade de estar na presença de Deus. Por isso que alguns de nós entram em choque. Vai tentar fazer algo e aí sabe que comete um erro, não vou falar que é um pecado, mas comete um erro na tua vida e você sente um peso muito grande. Você sabe que errou, porque não tem mais volta. Quando você aceita reconhecer Jesus ou o Senhor como Salvador da sua vida ou existente na tua vida, sempre vai ter uma marca, você sempre vai carregar essa marca. Lembra da história lá atrás, Caim e Abel? Quando ele mata o irmão, ele é conduzido, ele anda nos lugares com uma marca onde todo mundo sabe que ele é o assassino do irmão. Não estou falando aqui que você é assassino do seu irmão, mas é uma marca que nós temos espiritual e invisível às vezes, mas que está em nós. E todas as vezes que a gente tenta fazer uma conexão, a gente não consegue e aquilo ali é lembrado para nós. E a segunda parte diz... Aí ele entra com uma parte mais cuidando de nós, né? Meus amigos queridos, se Deus nos amou assim, a ponto de purificar-nos do pecado e consertar os danos que eles causaram, se Deus nos amou assim, então devemos amar uns aos outros. Cara, aqui entra um dos princípios mais poderosos da palavra, gente. Se quando eu tenho total conexão com o Senhor, Ele não fica exigindo que eu fique o tempo todo prestando culto a Ele, dizendo obrigado, sou grato ao Senhor para sempre, mas Ele dá uma ordem para nós: ame ao teu próximo, para que eu possa entender que você está entendendo a relação comigo. E por isso que a gente às vezes está vendo hoje o ódio na humanidade e não consegue entender o quanto hoje aquela palavrinha destacada em vermelho ainda tem causado dano na vida de muita gente. Vocês não têm dimensão, historicamente, vocês podem estudar, quem gosta de estudar história, vai ver a origem dos conflitos das tribos africanas, irmão matando irmão. É um ódio generalizado dentro de um continente inteiro, e hoje ainda é o continente que mais tem sido avivado pela presença do Senhor. Porque eles estão conseguindo entender, mas ainda tem muitos lugares em que o genocídio entre irmãos, sangue mesmo, sangue com sangue, ainda é gritante. Aqui no Brasil, hoje, nós matamos por muito pouca coisa. Eu estava vindo essa semana, eu moro no bairro Caieiras, eu estava indo até o bairro São Luís, de carro atravessando a ponte, estava vendo uma ambulância parada na beira da ponte. No que eu desci, eu cheguei no lugar que eu tinha ido, aí eu comentando, estava indo uma gráfica rápida, e eu conversando com a moça da gráfica, ela falou assim: o senhor mora aqui no bairro? Eu falei: moro na Caieira aqui do lado. Aí ela falou: o senhor viu ali na ponte agora? Mataram um rapaz à martelada. Gente, na hora eu fiquei assim, as pessoas falam isso, a gente tem que tentar imaginar a cena, né? Eu fiquei tentando entender um martelo, eu já não gosto de martelo nem na mão, nem em algum lugar assim. Imagina alguém agredindo o outro com uma ferramenta como essa. Estou só dando uma noção para você entender. Então, um dos princípios que a palavra diz para a gente assim: então devemos amar uns aos outros, e a gente está vendo um mundo tão odioso. Hoje nós estamos vendo as pessoas destilando tanto ódio, questões políticas, que era para ser estou dando um exemplo, era para ser um entendimento coletivo. Política, gente, era um ensino filosófico da época da Grécia Antiga, em que
todos desenvolviam a política. A palavra política, só para vocês terem uma noção, ela é uma pessoa que tem uma vida pública, ela não fica presa numa vida privada, fechada. Ela quer fazer parte da comunidade dela. Nós aqui somos políticos na igreja. Nós vivemos em público, nós não temos uma vida escondida, nós não temos nada privado. Nós estamos hoje mostrando a nossa condição para o nosso irmão, é uma vida pública. E a gente hoje massacra. Tudo bem que uma das coisas que nos faz ficar bem, meio que odiosos, é talvez a ignorância de quem nos governa. Mas isso não vem trazer de forma alguma algo que possa trazer para a gente, vou me especializar em odiar políticos. Está entendendo? Só um exemplo para você, porque é bem atual, tá no momento aí. Então devemos amar uns aos outros. Ninguém viu Deus, o Jonathan falou aqui agora há pouco. Você não vê Deus, ele não está. Mas, e nunca, ainda frisa, nunca. Mas se amarmos uns aos outros, Deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós. Amor perfeito. Se você quer dar uma definição de amor perfeito, achar que é aquele amor que você tem pela tua gatinha que está aí do teu lado, se você acha que e gatinhas não caem nessa lenga aí de falar que teu amor perfeito, seu amor perfeito, não cai nessa não, isso é furado, hein? Isso é furado, isso aí é para levar para noites de delírio. Não cai nessa não, cai nessa não. Amor perfeito está na Bíblia, é esse aqui, ó. Quando essa pessoa, sabe qual é o maior teste de amor? É quando você sacrifica pelo teu irmão. A pergunta que eu faço aqui, você daria a sua vida para salvar o outro? Se chegasse agora na sua casa, nessa noite, se você soubesse que algum parente que você gosta muito precisa de um transplante urgente, e a única forma seria você dar o teu órgão para ela viver, você faria isso? Essas questões que tem que rolar. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu já dei N vezes aqui, eu acho que aqui não, eu já falei mais nas redes, principalmente nas redes que eu lembro de tempos atrás. Todos os dias não, uma vez ou outra vem um pensamento em mim, e eu nunca sei o porquê, mas eu sempre pergunto para Deus, que se alguém chegasse e fizesse um mal às minhas filhas ou à minha esposa, vamos supor, um estuprador, viesse e violentasse a Pérola ou a Flor, ou um assassino viesse e matasse a Raquel, eu perdoaria essa pessoa? De vez em quando vem esses pensamentos em mim. Eu pergunto, será que eu, de frente a essa pessoa que causasse o mal para elas, eu olharia nos olhos dela e perdoaria? Tem um vídeo aí que bomba na internet, não sei se vocês já viram, de uma mãe que fica na frente do assassino do filho. Vocês acho que é do filho, eu não sei se é ele que foi preso, se é o filho, se é que matou, não sei. Vocês já viram esse vídeo? Na época foi um viral. Aí eu fico me perguntando, será que eu estaria no papel daquela mulher? Esse amor é o que Jesus fala aqui. Esse amor é o que a carta de João fala aqui. Esse é o amor que a Bíblia fala para a gente, se chama amor sacrificial. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Você nunca para pensar essas coisas, né? O negócio é a gente malhar Bolsonaro, né? Mas a gente não para pensar se hoje eu daria a minha vida por alguém. Se realmente eu colocaria na frente da bala, né? Já viu aqueles filmes que o cara morre, o outro está atrás assim, assustado, né? Que o outro pulou na frente e morreu por ele. Você morreria por quem está do teu lado aí? Morreria, Sara? Você morreria pelo teu irmão? Você morreria pela tua irmã? Que pergunta, né, pastor Sidão? Pô, pula de pessoa, vai para alguém. A Rebeca já está balançando o dedo ali, que não morreria por nenhum de vocês dois, ó. Alguém aqui morreria por quem está do lado? Você morreria pela Eveline, John? Eita. Não, pô, bonito. Bonito. Pô. Boa, John. Defendeu a causa. Essa é a noção de amor que eu acho que eu e você precisamos começar a colocar em questão. A sociedade deturpa muito a palavra amor. A palavra amor hoje virou bandeira politizada, virou protesto, virou revolta. A palavra amor da Bíblia nunca foi isso. E olha que a sociedade que Jesus vivia condenava ele para que ele pudesse se declarar como alguém que defendesse o amor, mas um amor de guerrilha.
um amor terrorista, um amor de facção. Confundiram Jesus com alguém que fosse um guerrilheiro, que ele tinha que ter um discurso com sangue. E o discurso dele não foi de sangue, ele mesmo foi o sangue derramado. Já parou para pensar isso? Então esse amor hoje que eu acho que nós precisamos começar a dimensionar. Jesus fala para você e para mim, eu sou o amor. Meu Pai é o amor, Deus é amor. E o amor que eu quero que vocês entendam é ame uns aos outros. Existem 25 mandamentos no Novo Testamento sobre amar uns aos outros. Todos eles falando de mutualidade, como eu troco com o meu irmão. Quando eu equilibro a minha posição com o meu próximo, independente da condição dele. E não fala só da condição de eu ajudar o pobre coitado. Ele está dizendo para eu poder me colocar na posição em que eu me entrego, eu troco de posição com ele. Não é só dar o alimento, não é só dar a roupa do corpo. O bom samaritano fez o quê, gente? Naquela parábola famosíssima de Jesus. Ele foi lá, ele curou as feridas, ele pegou aquele rapaz na beira da estrada, ele levou até um lugar. E ele cuidou, ainda voltou para saber. É o cuidado que nós precisamos ter. E ali não fala que é o bom pastor samaritano. Porque hoje o que está acontecendo? A gente atrela que cuidado hoje com pessoas tem que ser o pastor, tem que ser aquele líder religioso, tem que ser o papa, tem que ser o apóstolo, tem que ser o bispo, tem que ser aquele líder espiritual, aquela... Não. A palavra de Deus está dizendo que todos nós precisamos amar. E aí eu pergunto, porque alguns de nós aqui, nem na nossa casa a gente ama. Nós não queremos amar o pai que nos abandonou. Nós não queremos nem perdoar. Nós não queremos nem saber. Então como é que nós queremos falar de amor? Como é que nós vamos levantar uma bandeira como uma comunidade cristã? O nome da Rampa Church é Reino de Amor em Movimento. E eu fico falando, meu Deus, que peso. Porque é um risco trazer uma temporada como essa que fala de relacionamento. Sendo que corre o risco de eu não me relacionar com algumas pessoas aqui. Sendo que eu não tenho, talvez, coragem de olhar na cara de alguns. Sendo que quando eu passo por você, eu quero mudar de lugar. Então, como é que você se denomina alguém que faz parte do reino de amor, só que você não vive esse amor que a Bíblia fala que é para a gente viver? Você consegue compreender? Você consegue colocar a tua posição em questão? Aqui, gente, nesse livro, ele está recheado de mandamentos que nos fortalecem a viver com uma consideração com o meu próximo. E olha que eu só estou falando hoje do amor ao próximo, não estou falando do amor ao inimigo. Aqui está falando do amor em comunidade com os irmãos. Aqui não está falando ainda de viver o amor com as pessoas de fora. Apesar que hoje o discurso que mais tem é eu vivo lá na igreja, tem gente que não olha na minha cara, eu prefiro viver com meu irmão lá fora. Mas aquele teu irmão, que você fala que ama, ele está com a vida toda errada e você está apoiando. E aqui a gente não está consertando a vida do outro. Então a gente não faz nem lá e nem cá. E você acaba sendo uma pessoa neutra. Eu, às vezes, me coloco como isso. Tem hora que eu falo assim, eu sou pastor de uma igreja, eu prego o evangelho, as boas novas do Senhor Jesus aqui na terra, que transforma a vida das pessoas, que transformou a minha vida. Mas será que eu estou fazendo jus a isso? Será que quando eu assento à mesa com a minha mãe, na semana que eu vou lá para almoçar com ela, será que está mudando alguma coisa na vida dela? Será que ela está olhando para mim e vendo que eu não sou só mais um jovem que foi para a igreja, virou religioso, chato, que está tentando pregar a Bíblia para ela? Será que a minha mãe tem uma outra perspectiva de quem eu sou? Estou falando que minha mãe ela não é convertida. E às vezes eu entro em choque, porque eu sento com ela e eu fico... E a Raquel conhece bem minha mãe, é a única que consegue me tirar do sério. Porque minha mãe já sabe as falhas que eu tenho. Conhece até mais do que a Raquel. E às vezes eu falo, será que eu tenho sido a referência que minha mãe tem visto de quem Jesus realmente é? Porque eu não sou mais aquele pretinho bonitinho, de bumbumzinho pretinho, de beliscar. Não sou um pouquinho negão, 44 anos. Mas minha mãe ainda fala, te bato ainda. Olha que eu apanhei bem. Mas eu falo para você, essas influências que você tem hoje, são de que você realmente demonstra o amor bíblico à vida das pessoas? Será que os seus amigos de verdade, os que são de verdade para você, são pessoas que estão vendo o amor de Cristo em você? Esse amor bíblico aqui? Aquele que você abre mão de algumas coisas e você ama o teu próximo? Nós precisamos começar a dimensionar isso. Põe o próximo slide para mim, que eu não sei ainda qual é. O tema. Primeiro, o reino de amor.
Encontrando Talmidim que vivam os ensinos das boas novas de João capítulo 13. Abre comigo sua Bíblia em João capítulo 13. Quero entrar num princípio com você. Não sei se você reparou, tem algo montado aqui, né? Alguém falou mais cedo que hoje tem teatro. Não é teatro não. Eu vou tentar fazer um aqui, mas já sabe que eu fazendo teatro é top. João capítulo 13. Vamos ler a palavra. E enquanto, logo que eu terminar de ler a palavra, eu vou chamar uns voluntários aqui para me ajudar. A galera dos slides eu vou dar um salto aí, tá? Só para você entender aí daqui a pouco. João 13, deixa eu abrir aqui, vamos ler junto. João capítulo 13. Deixa eu só abrir aqui que eu vou precisar do meu auxílio luxuoso aqui. Abriram aí, acharam a tua palavra? Sacode teu irmão e fala assim, não dorme não que agora vai ficar bom. Agora o negócio vai esquentar. Vai dar um agito em nós aí. João capítulo 13, verso 1 diz assim: Jesus lava os pés dos discípulos. João capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, versículo 2, já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que o havia saído de Deus e ia para Deus, Jesus sabia da missão dele, já estava no final, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, sua capa, e pegou uma toalha, e a colocou em volta da cintura. Era um costume da época. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Versículo 8, disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça, pode lavar tudo. Aí Pedro era assim, né? Uma hora falando não, no outro já estava, tudinho, vai com tudo. Tem uns Pedros aí que andam comigo aí, que é um negócio. Pô. Não acho isso aí uma boa não. Por que não? Não, então vamos fazer tudo. Pastor, vamos. Vamos lá. Versículo 10, disse Jesus: aquele que já se banhou não necessita de lavar, aqui ele está falando do batismo, senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí ele cita Judas aqui. Pois ele sabia que o havia de trair, quem o havia de trair. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vós me chamais de mestres e senhor, e disseram bem, pois eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, olha, isso aqui é fantástico no discipulado. Jesus, olha, falando, eu dei o exemplo, para que agora vocês o façam. Façam o que eu faço. Essa frase aqui tinha que virar estampa de camisa. Jesus falando, eu vos dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Então é por isso que aqui você tem que entender muito bem que aquilo que Jesus ensina na palavra, eu e você precisamos fazer. Para quem se denomina seguidor de Jesus, está aqui o princípio fundamental da palavra de Deus no discipulado cristão na essência, pura, ligada no, céu na terra, movimento, tudo que você quiser. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade, aí Jesus, toda vez que Jesus fala em verdade vos digo, é uma confirmação dupla, você pode ter certeza que é porque realmente é um princípio que vira para a eternidade. Agora que vocês sabem estas coisas, bem-aventurados vocês sois se as fizerem. Não falo de todos vós, eu conheço os que eu escolhi, mas isso é para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Não deixou ele fazer. Digo-vos isso agora,
Antes que aconteça, para que quando acontecer, acreditem que eu sou, em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Aqui está um princípio básico, e eu vou falar uma coisa para você entender hoje. É uma palavra muito simples mesmo, que essa temporada todinha são de palavras muito simples, mas elas são muito verdadeiras. Porque o Evangelho, gente, como já dizia o famoso entre todos os jovens hoje, C.S. Lewis, o Evangelho, o cristianismo é puro e simples. É um livro que virou uma referência para a leitura de vocês. Porque a gente, quando lê a palavra de Deus, ela vem com coisas tão simples e a gente, às vezes, fica complicando coisas demais. Eu vou te dar uma ilustração de algo muito simples, que Jesus estava tentando ensinar para mim e para você o que era ser humilde e, ao mesmo tempo, entender a essência do amor na palavra. Vem aqui comigo, 1, 2, 3, 4... Vem 6 pessoas, por favor, 6 jovens aí, rapazes de preferência que vão ter que deitar aqui, mais ou menos, né? E antes de você subir, por favor, 6 jovens sem chulé, que você vai tirar o teu calçado aqui. Já pensou em voltar, né? Eu senti que na hora que eu falei, você quase fez um moonwalk ali agora, né? Deixa eu voltar. Não, já tira na escada ali, você já entrou na casa errado. Só 2, resta tu com chulé? Mas detalhe, só está vindo comprido. Vamos ver se vai dar aqui, né? Maravilha, hein? Eu ia fazer Jesus, mas vou escolher um para fazer. Tem uns pezinhos ali que eu não vou... Tô brincando. Vem mais, gente. Faltando aí, ó. Vai se posicionando aí. Duartinho, deita, Thiaguinho, para lá. O pé lá para fora. Tem que... Olha, qual que é o esquema aqui? Meio deitadinho, cotovelo na almofada, pezinho para fora. Lateralzinho, isso aí, bem modelo da Vogue na capa. Fazendo... Isso aí, nesse naipe aí. Agora, fica aqui, acho que não vou nem colocar muito não, vai. Duartinho, isso aí, já deita aí. Mais um aqui. Aí você tem que deitar e os 2 da ponta vão ficar com o pé para fora assim mesmo, mas aí o teu pé vai para perto da cabeça dele. Se deu mal, hein? Obrigado. Deita aí, seus pés perto da cabeça do Dayan. Essa ilustração aqui, gente, eu fiz uma vez, numa nas primeiras reuniões, né, Renan, com amigos de oração, né? Estou lembrando aqui agora, nós fizemos, mas eu vou passar um entendimento para vocês. Preciso de mais um aqui. E eu preciso de alguém... Rafinha, conseguiu a toalha? Cadê a toalha? Está aqui? Opa, está aqui, cara, que lindo. Eu preciso de alguém para ser uma pessoa que vai ficar... Um diácono, vem cá, Iago. Fica em pé aqui. Isso aqui é a porta do lugar, tá? Você fica com uma toalha nas mãos, tipo mordomo mesmo. Yes, Senhor, Lord. Tá. Bem diácono. Estica o braço assim, fica assim. Não, mas pode segurar, pode relaxar. Aquele flamenguista, maroto, pá. 3-0 hoje de cocada. Nós somos vice do vice. Segue o vice do vice agora a frase, né? Mais uma pessoa, por favor, para ser Jesus. Vem um Jesus aí. Vem um Jesus aí, gente. Um Jesus. Vem, Duarte. Faz Jesus aí. Beleza. Fica aqui, Duarte. Fica... Deita... Vamos supor que aqui... Tem uma imagem aí. Põe a imagem, por favor, do formato da mesa lá. Acho que é o penúltimo ou último slide. Isso. Olha só, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. É uma ilustração mesmo para você entender como é que era na época. O formato das mesas... Era em U, mesa invertida em U. As pessoas chegavam na casa, ali tem uma ilustração do historiador montando mesmo como era a mesa na época. Aqui é um desenho. Aí ali João, Jesus, aí na ponta ali Pedro. Aí era uma analogia dos discípulos que caminhavam, o mais novo, o mais velho, mas acho que não tem muito mistério isso aí não. E ali está uma cena de de Jesus lavando os pés. Mas ali é uma ilustração só para vocês verem o que vai acontecer. Eu peguei um livro de história meu lá em casa. Ganhei um celular bonito aqui. De quem que é? Estão gravando a palavra? Vou estragar. Eu estava lendo um texto aqui desse livro, Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos. E olha só o que ele fala aqui. Ele fala assim, ó. Quando uma visita chegava em uma casa, aqui é Cuidado da Aparência, Vestuários e Cosméticos. É um livro falando uma parte disso. Havia um escravo incumbido. O escravo, tá, Iago? O escravo falava muito não, foi na sua aí.
incumbido de remover-lhe as sandálias dos pés, ou seja, ele era a pessoa que tinha a função de ajudar a retirar. Não, mas tá tudo em casa aí. Aí. Às vezes, esse serviço era executado por um membro da família que fosse de condição inferior. Ou então alguém se rebaixava para assumir essa função. João Batista declarou certa vez que não era digno de desatar as sandálias de Jesus, em João 1, 27. Dessa maneira, ele queria afirmar que era bem inferior a um escravo. O que eu quero dizer para você aqui, esse texto que nós lemos de João capítulo 13, Jesus está querendo mostrar para os discípulos qual era uma das bases do amor. Por mais que muita gente fique explicando, isso aí é um ensino de Jesus sobre ser humilde, era de servir ao teu irmão. Não, Jesus queria ensinar o que era a visão do amor de verdade. E ele pegou uma analogia de uma refeição numa casa, entre amigos, familiares, e havia a função da pessoa que ficava à porta com uma toalha. Como diz ali o texto, o historiador fala, ou era uma pessoa da família que era o membro que talvez mais inferior da casa, ou era realmente um escravo da família. Jesus um dia está sentado com os discípulos, e ele está à mesa com os discípulos, e era esse o formato, era uma cultura da época comer desse jeito. Eles iam lá, partiam o pão, aí o primeiro partia, passava para o segundo passava para o outro. Só que tinha um hábito, antes de assentar à mesa e comer, vinha esse empregado, esse escravo, ou essa pessoa inferior na família, e ele lavava os pés de cada um que vinha para a mesa. Era uma função específica daquela casa. E o que acontece? Jesus está num momento com os discípulos querendo ensinar algo para eles. Fala, olha, Jesus levanta, vem cá, Jesus. Jesus foi lá, levantou, pegou... Ele queria fazer um louvor antes. Jesus vai, ele tira a capa dele. A primeira coisa que você precisa saber aqui, olha que interessante, o texto fala que Jesus tira a capa. Jesus, como ele era mestre, ele a palavra de Deus fala que ele ensinava desde cedo, estava entre os mestres, ele já tinha o hábito de ser um talmidim, formado dentro das sinagogas, desde os 13, 16, ele já sabia a Bíblia inteira decorada, é uma tradição até hoje em Israel. Jesus já era um mestre, considerado um mestre entre eles. Com 30 anos, Jesus era um mestre. Era um mestre entre seus discípulos também. Todo mundo queria ficar perto de Jesus e saber os ensinamentos dele. Só que Jesus faz o quê? Ele mesmo fala no texto, eu estou deixando aqui a minha capa de mestre, eu estou tirando aquilo que vocês olham para mim como alguém de poder e de autoridade, eu estou abrindo mão de quem eu sou, eu estou me rebaixando à condição menor na casa para que eu possa servir vocês. Jesus está ensinando um princípio de amor para mim e para você. Eu e você precisamos começar a tirar todo o nível de capa que está sobre a nossa vida, toda altivez, todo orgulho, toda pompa, todo ensino, todo conhecimento, toda a faculdade, ou talvez toda a vida fake das sociais. Ele quer que você comece a destituir dessa tua imagem para que você comece a entender o que é viver realmente servindo um ao outro. Ele está tirando tudo aquilo que se colocava de imagem como ele, que depois ele volta a falar. Eu sou mestre, realmente eu sou essa autoridade que vocês veem. Mas olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou deixando de ser o principal para me colocar no lugar do menor. Para que você possa entender o que é servir ao teu irmão. Quando a Bíblia fala de amar uns aos outros, a primeira coisa que eu preciso entender é como eu estou servindo ao meu irmão. E Jesus vai lá, pega a função do escravo, a função do menor na casa, pega aquela toalha, amarra na cintura dele, que era uma forma dele abaixar para poder... E ele começa a lavar pé por pé. Não vou fazer aqui para não dar um estrago, porque o Duarte já mostrou que não é muito bom de jeito aqui. Mas ele chegou, ele foi lá e começou a lavar os pés dos discípulos. E ele começa a lavar pé por pé, parte por parte. Eu fico imaginando o silêncio daquela sala naquele momento que Jesus está fazendo ali, lavando os pés dos seus discípulos, e ele começa a ministrar no coração dos discípulos, que os discípulos devem estar assim, ou Jesus é um louco, ou realmente eu não sei o que eu estou fazendo aqui para seguir um cara desse, que abre mão de quem ele é para poder ser o menor. Tá tranquilo aí, Iago? Não está se sentindo ofendido não, né? Beleza, por favor, cara. Mas Jesus fez o quê? Entrou no lugar daquele que todo mundo passava despercebido, andava, passava por ele,
e talvez assim, é só mais uma função, o cara vai ter que lavar meu pé. Porque os discípulos andavam muito, chegavam cansados, e já queriam sentar, lava esse pé logo. Alguns até falavam, lava mais rápido aí que eu estou morrendo de fome, veja a hora de Jesus dar a benção aí para a gente comer. Tinha aquela coisa toda. Todo mundo passava por ele, falava algo, de repente falava para acelerar, de repente era até um conhecido, mas era um lavador de pés, era o mais simples da casa, era o menor. Às vezes eu vou falar uma coisa para você, talvez você está aqui hoje, você fique sempre se sentindo inferiorizado. Jesus foi até a posição que você está hoje, para poder falar para você, só serve, seja o melhor, ame teu irmão, anda com ele, saiba as dores dele, encontre com ele, converse com ele, entre na vida dele. Hoje a sociedade, as grandes empresas, todo mundo está falando assim, você quer passar numa entrevista de emprego para ser um cabeça aqui, a primeira coisa que você tem que falar, eu sou uma pessoa extremamente empática, eu sei o que é ser a empatia. Você passa na hora, porque as pessoas querem hoje pessoas que possam saber como o outro está sentindo. As pessoas começaram a ver nas empresas que hoje a qualidade emocional, a inteligência emocional é muito fragilizada. Então, quando você encontra alguém que sabe as mazelas do outro, consegue entender as dores do outro, você se torna a pessoa mais especial daquele lugar, porque você está se colocando no papel do menor ali, do mais frágil. A Bíblia já está falando isso há tanto tempo para mim e para você, a gente às vezes não sabe o que Deus está falando. Mas hoje eu estou falando para vocês aqui, jovens, se a gente quer ganhar a volta redonda, se a gente quer servir a nossa cidade com excelência, começa a entrar no lugar do outro. Começa a ser aquele que é o lavador de pés da casa. Talvez você está ali vendo a tua casa hoje, tem tantas pessoas, e as pessoas talvez têm pessoas de posição, na sua empresa tem pessoas de posição, e às vezes a pessoa só quer que você seja alguém que entenda aquela situação dele e fala assim, eu vou te servir, eu estou aqui para te servir. A própria Bíblia ainda continua, gente. Veio uma mulher certa vez com seus cabelos, Jesus estava à mesa com os pés para fora, ele era o da ponta, e ela chega aqui, e vai lá lavar os pés de Jesus com o cabelo dela. Ela estava se submetendo ao menor papel, mas dizendo assim, eu reconheço quem você é, Jesus. E eu estou fazendo aqui, eu imagino, para uma mulher na época, não sei se vocês já viram isso historicamente, as mulheres andavam com o cabelo tampado. Tem uma cultura até hoje. Isso é a vaidade da mulher, era escondida, as mulheres tratavam o cabelo de forma com excelência, com amêndoas, com Natura, daquela época lá. Essas coisas aí. Você tem vendedora de Natura aí, depois me dá um perfume. Aí, aquela situação, aí as mulheres tinham zelo, aí de repente vem uma mulher, derruba um perfume caro, lava os pés de Jesus com o cabelo dela, na ponta da mesa. É a mesma coisa que Jesus fez com os discípulos. Ela pegou o menor lugar, mas deu o melhor daquele lugar, da que ela tinha para aquele momento. Jesus fez a mesma coisa. Se eu sou o melhor aqui nessa mesa, eu vou me colocar no papel do menor e vou servir vocês. Então, se você se sente o melhor em algum lugar do que você faz, se coloque no lugar do menor ali. Você é o melhor na sua sala de aula. Ele falou, pastor, eu sou o pior. Se coloca no lugar do melhor. Eu sou o melhor ali, as pessoas me veem como referência, meus amigos querem conversar comigo, eu estou dando aula particular, as pessoas vêm me procurar para conversar, então agora se coloca como o menor daquele lugar ali. Vocês estão entendendo, gente? O que é o amor hoje, o sacrifício? A gente não vai... Aquela hora eu estava falando isso, você não vai precisar entrar na frente de alguém para se matar, está vendo alguém atropelado, vai lá, morre junto, você não precisa tomar veneno junto com a Julieta, você não precisa fazer nada disso. Só que você tem que fazer o seguinte, hoje você precisa servir o lugar que você está, você precisa servir a tua cidade, você precisa servir a tua igreja, você precisa servir a tua comunidade, você precisa servir seus amigos na sala de aula, você precisa servir seus amigos no trabalho, alguém está esperando você servir para alguma coisa. Está entendendo? Hoje alguém está esperando. Você deve ter algo aí em você que você se coloca na posição do menor e sirva com excelência. Ame ao próximo. Ame de verdade, como a Bíblia ensina para amar. Ame a ponto de você entender. Pedro perguntou, né? Senhor, vai me lavar os pés? Você vai descer esse ponto? Pedro estava dizendo isso. Você vai se humilhar o suficiente para isso? Você vai se colocar no lugar daquele cara que está em pé ali com aquela toalha na mão? E Jesus fala, Pedro, eu vou. E agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Igualmente, lavem os pés uns dos outros. Como é que termina essa história, gente? Jesus enviando a galera. Vai lavar o pé do teu próximo agora. Vai um lavando o pé do outro. 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 Vou te dar um desafio. Quem na sua casa você precisa lavar os pés hoje? Oi? Quem na sua casa hoje você precisa lavar os pés?
Falei com a Raquel ali, falei, meninos, muito obrigado. Era uma ilustração muito simples. Era alguém quer lavar o pé de alguém aqui? Tá de boa? Quer lavar? Seu filho? Não, tá suave. Podia mesmo, podia colocar para você lavar o pé do seu filho, hein? Não, não é meio zoado, não. É o pai fazendo o papel de pai. A hashtag que eu vou pedir para você não é maximize. É lave os pés. Lave os pés. Eu escrevi um negócio no meu caderno aqui, eu não sei se eu consigo dimensionar para você. Mas lavar os pés é a pura e clara expressão do amor de Jesus e da prática da visão que nós temos como rampa, como reino de amor. Quem nós somos, gente? Nós somos um reino de amor. Nós precisamos hoje lavar os pés da nossa cidade. Nós precisamos hoje nos colocar à disposição da cidade. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava me contando algo de uma terceira pessoa. Se liga aqui, por favor. Não distrai, não. Já estou concluindo a palavra e você pode depois ter o seu tempo para combinar de lavar os pés de quem está do seu lado aí. Mas eu estava conversando com essa pessoa chegou para mim e falou assim, pastor Sidão, encontrei com uma pessoa nessa semana, cara, e essa pessoa foi falando uns negócios comigo, tipo assim, me estimulando a sair da rampa, a poder ir para um ministério, para fazer não sei o quê, porque eu estou com... eu me sentindo naquela... Como se essa pessoa estivesse falando para mim que eu estou meio inútil ali. Aí eu perguntei para ela, você se sente inútil aqui na rampa? Ela falou, pastor, não sinto não. Mas eu não sei por que essa pessoa cisma que eu estou inútil lá. Aí eu falei, um inútil, a primeira coisa que ele faz é tentar colocar outros na mesma inutilidade dele. É a primeira coisa. Aí eu falei assim, mas você não vai se colocar no lugar dele. Você vai servir, do jeito que você acha que está servindo. Você está trazendo seus amigos? Ele, estou. Já tem 3 amigos meus que eu trouxe para a rampa. Eu falei, quer servir melhor do que isso, cara? Você está servindo não a nós, você está servindo a igreja de Jesus. Você está levando... Aí eu falei, seus amigos são convertidos? Aí ele, todos eles declaração de fé, pastor. Eu falei, rapaz, então você está melhor do que eu. Porque você já está conseguindo entender que o teu papel é ganhar vidas e ainda trazê-los para a presença do Senhor convertidos, declarados, lavados pelo sangue de Jesus. Essa igreja aqui, gente, ela tem uns princípios, viver o amor de Cristo, guarda isso, tá? Viver o amor de Cristo, que é o reino, alcançar o próximo, que é a evangelização, e formar discípulos, é o discipulado, é onde a gente tem atitude. A gente tem salas de aula aqui no sábado, formando jovens num crescimento cristão. A gente aqui não é para diplomar ninguém, para sair daqui teólogo, mas todo sábado a gente tem ali os cursos, aqui dentro e lá em cima nas salas, que está dando crescimento espiritual para o jovem. Nós somos uma igreja que está funcionando aqui há pouco tempo, mas já está fazendo um papel tão grande, que ontem eu estava conversando com alguns líderes no Rio de Janeiro, e eles ficam assustados que como em pouco tempo a gente conseguiu dar uma estrutura para essa igreja, no espaço físico que nós temos e fazendo o que nós estamos fazendo. Você consegue dimensionar isso? Você consegue dimensionar que aqui hoje, por mais que a gente tenha um público aqui, nós já temos 40 RGs funcionando? Quantos aqui fazem parte de uma RG hoje? Estão num pequeno grupo, numa célula. Olha só, os que não estão, levante a mão, continue. Esses jovens que estão levantando a mão aí, hoje eles estão em pequenos grupos, em RGs aqui, a Rampa Group. Estão vivendo o discipulado com seu irmão. Eles querem convidar até você para poder fazer parte de uma, para você poder começar a lavar os pés de outros próximos a você. Vocês estão entendendo? Nós somos uma igreja hoje que a gente está tentando apresentar esse reino de amor aqui. E a gente quer formar pessoas. Nosso alvo aqui, só para você entender, você que os que chegaram hoje, os que estão aqui talvez uma semana, um mês, a nossa missão aqui, nem uma missão, um objetivo que nós temos em 2018, 2019, é ganhar 1% dos jovens de Volta Redonda. 510 jovens dentro desse lugar, todos eles líderes. Sabe por que eu quero formar você líder? Sabe por que eu quero você no teu potencial máximo dentro dessa igreja? Para você chegar nos lugares de influência que você faz parte, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, e você ser alguém de relevância. Para você começar a transformar a vida das pessoas. Porque como eu acredito em você, você precisa se acreditar. Como nós acreditamos em você aqui nesse ministério, você precisa saber que você é um dos melhores assentados à mesa e agora está lavando os pés da cidade. Você está chegando em pessoas e falando assim, eu estou aqui pronto para servir você. É a melhor forma de eu mostrar o meu amor por você. Quando você abre uma RG, quando você está na tua casa, quando você chama alguém para orar, quando você visita alguém enfermo. Ontem estava vendo as fotos,
da galera que está fazendo o catapulta aqui, teve aula de capelania hospitalar. A galera estava lá, tendo a aula, foi prática, dentro do Hospital do Retiro, orando por pacientes. Você sabe que tem alguns amigos seus que estão sentados aqui, que estavam lá ontem fazendo aula prática, orando por enfermos, tem foto deles orando lá pelas pessoas. Então, nós estamos hoje tentando fazer o quê? Eu preciso enxergar um pouco mais além daquilo que eu estou enxergando. Meu campo visual, a princípio, está só no pé do meu irmão aqui. Minha cabeça está aqui, eu ainda estou reclamando. Quero comer, mas está com o pé dele aqui, ainda com poeira. Aí Jesus fala, então, olha só, eu vou limpar os pés do seu irmão, e você depois vai fazer o mesmo, para que vocês possam saber que o que eu estou fazendo aqui é para agora, é hora de vocês servirem lá. Vocês estão entendendo, gente? Qual que é a nossa chamada hoje? Eu quero chamar você para começar a lavar os pés na sua cidade. Lavar os pés onde você está. Essa igreja aqui dentro, eu preciso de você 100% entregue para aprender. Para realmente ser um talmidim, discípulos. Para lá fora você colocar em prática. Eu não preciso de críticos aqui dentro, eu já estou falando para você isso. Eu preciso de gente trabalhando comigo, pegando o braçal, porque a gente está pegando o braçal aqui. A gente quer aprender muito. A gente quer aqui poder falar assim, olha, está disposto? Estou, então vamos. Por isso que eu peço a você, faça parte de um pequeno grupo, de uma RG, faça novos amigos. Eu estava lendo um livro hoje, eu gosto muito desse autor aqui, porque ele é muito prático, Mike Murdock. Estava lendo uma parte desse texto aqui, desse livro, A Lei do Reconhecimento, e tem um capítulo aqui que ele fala sobre, como é que é o tema mesmo aqui? Reconhecimento de uma conexão vital, algo que você precisa muito na sua vida. E ele fala num trecho aqui, ele fala o seguinte, 5 tipos de relacionamentos são necessários para concluir a tua missão na Terra. Ele fala isso. 5 tipos de relacionamento. Quais são os 5 tipos de relacionamento que você, jovem, precisa ter para cumprir a tua missão na Terra? E ele fala assim, primeiro, tenha orientadores no teu relacionamento. Que orientadores? Que transformem a sua vida. Pessoas que vão orientar você para que você seja transformado. Segundo relacionamento, discípulos. Ele fala assim, tenha pessoas que o desafiem, que vão perguntar coisas para você, que você vai lá. Hoje eu encontrei com o Felipe. Cadê o Felipe? O Felipe está rodando aí? A Bruna está aí. Está onde ele? Está lá no estacionamento. Felipe, hoje encontrei com ele no mercado de manhã, era 10h30, fui sair do mercado 11h30. Que azar que eu dei. Aí, eu que encontrei com ele na hora, ele já estava indo embora, aí, ô Felipe, aí agarramos. Começamos a falar do evangelho, começamos a falar das coisas que a gente está fazendo. E o Felipe começou. Aí o Felipe começou a falar dos discípulos dele. O Felipe só tem um assunto, gente, ou é vender casa ou é dos discípulos dele. Eu espero que um dia ele não inverta, vender os discípulos e cuidar das casas. Mas aí o Felipe começou a falar, e o Felipe me contou uma história, que um dia ele estava na Praça do São Luís, lá onde ele faz a reunião dele, e os discípulos, alguns estão aí sentados aí, eu vou falar agora, vou expor. Aí falou que ele fez uma roda assim, aí ele começou a andar no meio deles. Imagina que eu sou o diabo, imagina que eu sou o diabo. E ele contando assim para mim dentro do supermercado, tá? Só para vocês terem uma noção. Já tinha uma tiazinha recolhendo um alface rápido. E ele, imagina que eu sou o diabo. Aí acho que ele estava fazendo um jejum com os discípulos, naquele dia 3 discípulos não foram. E na roda estava vazio onde esses discípulos estavam. E ele entrou justamente na vaga daquele que faltou naquele dia. Aí ele falou assim, então, o diabo entra onde um deixa a brecha. Aí começou a falar e tal, aí eu falei, esse cara desafia os discípulos dele a crescer e está sendo desafiado a ter que fazer coisa. Eu falei, Felipe, isso aí é rema para eu pregar em conferência, já peguei. Mas isso aqui, por quê? Discípulo desafia a gente. Discípulo pergunta. Discípulo quer saber coisa da Bíblia, que nem na Bíblia tem. Ah, por que Buda, não sei o que. Eu falei, cara, eu não sei da Bíblia, não sei de Buda, não. Outro relacionamento, amigos. Amigos que o confortam na hora da dor. O Vitor, pai do Danielzinho, que a gente fez uma homenagem para ele domingo. O Vitor é meu amigo desde a infância. Crescemos de muro de casa. Eu conheço o Vitor, ele tem 2 anos mais velho do que eu. E a gente é amigo de crescer junto, de jogar bola, de estourar pé junto, de catar goiaba, de correr de tiro de sal, um monte de coisa. E ele é meu amigo. No dia mais difícil da vida dele, que era ele enterrando o filho dele, eu estava do lado dele. Eu não fui lá como pastor, fui como meu melhor amigo perdendo o filho. Chorei junto com ele. Na hora que a gente se encontrou na Unimed, eu não consegui. Fui abraçado com ele, nós dois chorando, 2 negão no meio do corredor da Unimed, chorando muito. Amigo conforta o outro. Amigo não faz média. Amigo conforta na dor e se alegra para o churrasco também. Estou esperando passar o luto dele para a gente fazer um churrascão. Mas é isso.
Seu relacionamento tem que ter pessoas, orientadores, discípulos, amigos. Tem que ter inimigos. Você tem que saber quem são seus inimigos de verdade. Ah, a Anitta não gosta de mim, não sabe nem quem você é, gente. É inimigo, é inimigo. Inimigo é aquele que te recompensa. O que o inimigo faz? O inimigo te recompensa. O inimigo faz você crescer. Porque aquilo que ele está fazendo, você está olhando e está falando assim, pô, mas não é que você vai entrar numa disputa. Você vai manter a tua integridade. Eu falo assim, ele me recompensa porque ele não gosta de mim. É sinal que eu estou fazendo algo de bom. E eu não estou nem aí para ele. E por último, conexões vitais. Os relacionamentos que você cria vínculos fortes, vínculos verdadeiros, pessoas que contam, que você pode contar até nos dias bons, dias maus, nem quando tem dia, mas aquela pessoa está lá. Ela é vital para a tua vida, ela faz parte, ela está inserida com você, ela chega a falar que é sangue do teu sangue. Ela é mais do que irmão. Então essas são as conexões vitais que eu e você precisamos ter. Os nossos relacionamentos são fortalecidos assim. Quando você tem pessoas assim, orientadores, discípulos, amigos, inimigos, conexões vitais, você entende o que é amar. Você entende o que é falar do amor. Você entende o que Jesus sentia. Jesus teve orientadores. Jesus, o tempo todo, ele ia em contato com o Pai. Vou me retirar para orar, meus discípulos. Aguardem aqui que eu vou ter um tempo de oração. Vou conversar com o Pai. Jesus falava isso direto no Evangelho. Jesus tinha os seus discípulos. Aqueles que cochilavam em algumas horas. Mas desafiava, porque Jesus o tempo todo estava ensinando eles. Jesus tinha ali os seus amigos íntimos. Ele considerava João como um amigo, era o discípulo mais novo. Jesus tinha o primo João Batista, por mais que morreu um período ali, foi alguém que abriu o caminho para ele. Nós precisamos começar a entender que eu e você precisamos ter esses relacionamentos fortalecidos para a gente poder avançar. Porque aí você vai entender o que é lavar o pé. Não sai lavando o pé se você não ama de verdade. Se você não sabe o quanto que Deus amou você.